Se você comprou um iPad 10 recentemente e está pensando em comprar uma Apple Pencil que seja compatível com seu dispositivo, a resposta certa é: compre a Apple Pencil USB do tipo C. E hoje é dia de conversar com vocês sobre a Apple Pencil USB do tipo C. Então vamos lá, né, pessoal? Apple Pencil USB do tipo C é a última Apple Pencil lançada pela Apple, mas não é a melhor Apple Pencil disponível no mercado. A Apple hoje conta com 3 Apple Pencils sendo vendidas de forma oficial lá no site da empresa e também nos varejistas. Nós temos a Apple Pencil de primeira geração, que é aquela que tem sabe, a pontinha que você consegue encaixar para carregar ela, a mais estranha e mais desastrosa na minha opinião. Temos a Apple Pencil USB do tipo C, que é essa aqui que nós vamos fazer todo o processo de conexão para você não vacilar aí na sua casa. E temos a Apple Pencil 2, ou Apple Pencil de segunda geração. A Apple Pencil de segunda geração não funciona no iPad 10. As únicas duas canetas que funcionam no iPad 10 é a Apple Pencil de primeira geração e a Apple Pencil USB do tipo C. Vamos lá, puxou aqui da caixinha. O que é que nós temos aqui, ó? Temos os manuais, um monte de Quick Guide, manual e tudo mais. Não vem adesivo, não sei porque que a Apple não colocou. Temos aqui agora a Apple Pencil em si, né? Deitadinha aqui. E aqui nós temos a bichinha na minha mão. Em se tratando de dimensões, a Apple Pencil de primeira geração é quase 2 centímetros maior do que a Apple Pencil USB do tipo C, e a Apple Pencil 2 é quase 1 centímetro maior também que a Apple Pencil USB do tipo C. Ou seja, essa daqui é a menor versão das duas. Na minha opinião, ela fica muito bem aqui na mão. E talvez o ponto mais importante aqui, talvez o ponto que você tá levando em consideração para comprar um Apple Pencil USB do tipo C, seja o seu valor. E ela realmente é bem mais barata do que a Apple Pencil de primeira geração e muito mais do que a de segunda geração, chegando a custar aí até R$200 a menos do que a Apple Pencil 1. Na minha opinião, por ela ser a mais barata, ela entrega funções muito interessantes. Aqui na descrição nós vamos separar links para você comprar sua Apple Pencil USB do tipo C com o menor valor possível, mas o mais importante, em loja de confiança, para você não comprar nada falso, para você não tomar nenhum golpe, nem nada nesse sentido, ok? Vai estar tudo aqui para vocês na descrição. Agora, talvez a diferença que é mais marcante, que mais eu tinha percebido aqui entre ela e as outras versões da Apple Pencil, é a espessura aqui da caneta. Nós temos um diâmetro de 7,5 milímetros contra 8,9 milímetros da de segunda geração e da de primeira geração. Então ela é mais confortável de se ter na mão. Ela é chamada de Apple Pencil USB do tipo C porque ela tem aqui, ó, uma entradinha USB do tipo C bem aqui na sua lateral, colocada de uma forma muito bacana, tá? A Apple soube fazer isso aqui num design bem mais interessante, principalmente quando nós levamos em consideração a outra Apple Pencil que tem aquele design estranho que fica a ponta Lightning para fora. Então, isso aqui, cara, foi, digamos assim, né, disruptivo, porque existem os iPads que não tem aquela conexão magnética aqui na parte superior. É o caso aqui do iPad 10. Ela encaixa aqui magneticamente? Encaixa magneticamente, porém ela não carrega aqui nesse encaixe. Ela não vai recarregar, nem vai conectar com o seu iPad. Para conectar, você tem que vir aqui, ó, no USB do seu iPad. Vamos lá, colocar aqui, ó. Vou colocar ele aqui em cima. E agora eu vou aqui abrir, né, a nossa tampinha da Apple Pencil USB do tipo C. E eu venho aqui, ó, e encaixo. Assim que eu encaixar, se liga aqui, ó. Vai aparecer aqui pra gente, ó lá, Apple Pencil 62%. Então ela tá recarregando e ela se conectou com o iPad 10. A Apple Pencil de segunda geração faz essa conexão a partir do momento que você encaixa ela assim, ó, nos iPads Pro. Só que o iPad 10 não tem essa conexão, então pra mim essa acaba sendo a forma mais prática de se fazer isso aqui. A Apple Pencil de primeira geração funciona aqui no iPad 10 também,
dá para você utilizar ela aqui. Só que como vocês sabem, ela tem aquele Lightning, você tira a tampa e aí você tem que deixar ou pendurada, aqui no caso se for um iPad de 9ª geração, por exemplo, ou utilizar um adaptador que eles mandam dentro da caixa para Lightning ou para USB do tipo C. Outro ponto que a Apple Pencil de 1ª geração perde é que ela não tem a fixação magnética. Ela não vai encaixar aqui para você levar ela por aí, não perder e tal. Eu não acho que esse encaixe magnético aqui é forte o suficiente para não me deixar com medo. Então, pega uma capinha aí para completar seu kit. Então vamos lá, beleza, né? Conectamos aqui agora a nossa Apple Pencil USB do tipo C e agora vamos falar do que dá para ser feito aqui com esse dispositivo. Essa Apple Pencil perde, por exemplo, para a Apple Pencil de 1ª e 2ª geração na pressão. Ela não tem aqui a pressão ou o sensor de pressão na tela para variar o estilo da linha conforme você rabisca. Então, se eu rabiscar mais fraco ou mais forte, a minha linha vai ficar da mesma espessura. Só que ela tem o sensor ali de inclinação da caneta, que pode ser utilizado quase que da mesma forma. Então, se eu venho aqui, por exemplo, e eu escolho um lápis, vamos lá, escolher aqui uma espessura boa. Então aqui eu tô rabiscando com lápis, né? Pam, 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 tudo bacana, tudo legal. Se eu inclino, ele vai ter ali, ó, a inclinação junto, quase como se fosse um lápis de verdade, tá vendo? Então, mesmo ela não tendo o sensor de pressão, como as outras duas Apple Pencils, ela tem assim, o sensor de inclinação, que dá para você fazer uma achura um pouco mais larga, por exemplo, né? Caso seja necessário. Então você consegue fazer mais fino e mais largo, ali inclinando a Apple Pencil. Para mim, fica até mais orgânico para quem gosta de desenhar. Outra coisa que essa daqui não tem em comparação com a 2ª geração é a possibilidade de trocar de ferramentas apenas com toque. A Apple Pencil de 2ª geração, você troca de ferramentas aqui, ó. Só clicando aqui em cima e ela vai mudando a ferramenta pra gente. Mas em contrapartida, mesmo ela não tendo essa função de pressão, ela tem uma função que é específica lá do iPad Pro, que é a Apple Pencil sobre a tela, né? Ela consegue perceber quando a caneta só tá ali aproximada da tela e você consegue prever o traço mesmo antes de desenhar. Isso aqui a Apple Pencil de 1ª geração não tem. Então, na minha opinião, a Apple Pencil de USB do tipo C é sim a melhor Apple Pencil para você utilizar no seu iPad 10, porque ela vai te entregar as principais usabilidades, as principais funções, até mesmo para você que trabalha com ilustração. Para você que quer só para estudar, por exemplo, você pode escolher aqui, ó, dentre diversas cores possíveis aqui, ó, de marca-texto. Então, se eu quiser marcar o meu texto ali meio que um coral, eu venho aqui, ó, puxo aqui reto, segurei, fica reto aqui pra mim. Ah, quero mudar a cor, quero botar aqui agora azul. Vamos aqui, ó, marcar o texto de azul. Segurei, ficou azul aqui pra mim. Se eu quiser fazer formas, por exemplo, André, eu quero fazer formas específicas, não quero só rabiscar. Vou fazer um círculo aqui pra vocês. Olha isso. Segurei, ele se transforma em um círculo perfeito. Então, é sim uma Apple Pencil com qualidades muito bacanas. Você consegue fazer basicamente o que você faria com a Apple Pencil de 1ª geração ou com a Apple Pencil de 2ª geração. As diferenças aqui são mínimas, como o carregamento por indução, que ela não vai ter, como é o caso também da pressão, né, o sensor de pressão, que ela também não tem, mas dá para você driblar inclinando a caneta, assim como eu já falei para vocês. A conexão dela é feita através de cabo, mas no geralzão, é uma caneta que, na minha opinião, vale muito a pena. Tem link aqui na descrição para você aproveitar e comprar a sua Apple Pencil USB-C no menor valor possível, mas o mais importante, em loja de confiança para você não tomar nenhum golpe. Muito obrigado e até a próxima!